do Festival Desaprender Criança e nós temos entendido cada vez mais a importância de brincar. Porém, com a pandemia, com as escolas online, as crianças têm ficado cada vez mais tempo na tela. Então hoje a gente vai pensar alternativas à tela, alternativas às brincadeiras e também como nós podemos fazer uma curadoria desses conteúdos que as crianças estão assistindo. Eu convidei uma pessoa muito especial. Boa noite quem tá chegando. Ô Iris, você já me chama, tá? Eu convidei a Iris, que é do Profissão Brincante. Ela é uma brincante e ensina outras pessoas a serem brincantes também. E a live de hoje é uma live muito especial, porque a gente entende, né, enquanto brincantes que somos, que a brincadeira ela tem um lugar importante não só na vida das crianças, mas tem também um lugar muito importante na nossa vida, na vida de nós adultos. Por quê? Nós vamos conversar sobre isso. Então, fiquem aí, já convidem as amigas que estão com dificuldade aí com as crianças muito nas telas, muito nos tablets, pra gente poder conversar. Tá bem? Bom, eu vou chamar a Iris. Enquanto a Iris entra, eu vou buscar o meu fone que ficou em cima da mesa. Pera aí. Uai! Uai! É assim que você me recebe? É assim que você me recebe? Você some? Foi mal. Era isso. Porque o meu celular, às vezes, não é Pra eu te ouvir. Deixa eu pôr um filtro pra eu ficar mais clara. Aí. Tá ótimo. E aí? Seja bem-vinda. Que alegria. Seja muito bem-vinda. Desculpa. Seja muito bem-vinda ao nosso festival. E vamos chegando, que esse festival para desaprender, a gente está desaprendendo muitas coisas. Eu sei que a gente vai poder ter uma conversa muito boa sobre isso hoje também. Nossa, demais, Ade. Eu acho que... Para quem não sabe, a Ade já é minha convidada especial lá no Profissão Brincante. Ela está sempre comigo. E hoje eu vim no Inverse, né, conversar com ela. E para mim é muito importante falar para pais e para cuidadores, né, das nossas crianças. Porque eu não sou mãe, mas eu sou uma cuidadora do meu enteado Bento. Então, entender essa diferença da relação de ser brincante e ser madrasta, ser cuidadora, é muito legal. É muito legal a gente conseguir entender a diferença do brincar num evento, no extraordinário, no extracotidiano e no brincar dentro de casa, no brincar cotidiano. E às vezes isso em mim é muito legal, porque são duas personalidades. Teve um dia muito engraçado, que a gente tava no sítio dos meus pais, eu e o Bento, ele queria brincar, ele falou comigo assim, eu falei... Hoje eu não tô afim de brincar, não sei se era futebol, não quero brincar de futebol agora. Ele falou assim, eu vou contar, deixa o pessoal do Profissão Brincante ficar sabendo. Ai, Beto, arrasou. Tipo, chamou na chincha, né? Como assim? E aí foi Como ótimo. assim? A minha mãe ainda ensinou ele a falar que eu sou uma brincante fajuta. Você é uma brincante muito fajuta. E agora, pra ele, tudo que quando eu falo que eu não quero brincar, ele tem esse recurso, que eu sou uma brincante fajuta. Mas vai ser muito legal a gente poder conversar sobre esse lugar da brincadeira, do prazer na brincadeira, da brincadeira no cotidiano, de como transformar essa brincadeira em algo extraordinário também, e como lidar com os dias que são totalmente cotidianos, com as brincadeiras que são totalmente cotidianas. Acho que o papo vai ser muito legal. Vai ser muito legal a gente conversar também sobre a tela, sobre a tecnologia, porque eu assumi o desafio de brincar na tela também. Então é muito engraçado a gente falar como a gente usa essa tecnologia para poder brincar. Então vai ter papo bom aí, né, Adê? Fala, Deixa eu te falar só uma coisa, puxando esse gancho. E a gente tem umas cartinhas na manga hoje, vocês vão aproveitar. No início, eu fiquei muito resistente em colocar o meu trabalho nesse formato online para as crianças. Porque, como educadora, como psicóloga, eu sei o quão nocivo pode ser esse excesso de telas na vida das crianças. Porém, quando a gente consegue transformar o nosso trabalho para um online de um jeito
com muita qualidade e com muito cuidado sobre como a gente comunica com as crianças, eu acho que a gente consegue reverter esse jogo. E ele fica mais positivo do que negativo. Então, as crianças têm um momento de brincar, e como a gente sabe, né? O brincar é movimentar o próprio corpo, é movimentar as energias, movimentar as emoções, isso fica de uma forma muito prazerosa e muito benéfica para a criança quando essas atividades têm uma curadoria legal, quando tem, né, brincadeiras legais, quando tem histórias legais, é sim uma possibilidade dentro desse universo das telas. Então, só porque eu fiquei elaborando isso e depois eu fiquei pensando outras coisas também. Ai, vamos falar, vamos falar, vamos fazer, vamos brincar? Vamos brincar. Então, ó, gente, eu vou brincar com a Nê, mas eu quero que vocês brinquem comigo. Vocês vão junto de mim aí, topam comigo? Vocês topam? Gente, escreve aí. Sim! Ou então, não. Mas, por favor, que sim. Não, fica assim, não. Você não tem escolha. Quando eu disser sim, vocês vão dizer não. Quando eu disser não, vocês vão dizer sim. Sim, sim, sim. Não, não, não. E não, não, não. Sim, sim, sim. E sim, não, sim, não. Não, sim, não, sim. Isso! E quando eu disser sol, vocês vão dizer lua. Quando eu disser lua, vocês vão dizer sol. Sol, sol, sol. Lua, lua, lua. E lua, lua, lua. Sol, sol, sol. E sol, sol, lua. Lua, lua, sol. Ah, muito bem. E quando eu disser arroz, vocês vão dizer feijão. Quando eu disser feijão, vocês vão dizer arroz. Arroz, arroz, arroz. Ai, meu Deus, travou, travou, travou. Travou, travou, travou. Ai, não acredito. Amor, Voltou. travou, voltou. Voltou. Que susto. Tá. Então, arroz, arroz, arroz. Feijão, feijão, feijão. E feijão. Feijão, arroz, feijão. Arroz, arroz. Feijão, arroz. Isso! E agora eu quero ver, preste muita atenção. Quando eu misturo tudo é que começa a confusão. Sim, sol, feijão. Não, lua, arroz. Gente, eu espero que vocês tenham brincado aí também na tela e tenham aprendido essa brincadeira para vocês fazerem com as crianças aí. É uma ótima... É muito legal. Ela é uma ótima brincadeira pra gente fazer, às vezes, quando a criança está mal-humorada, quando a criança está desatenta, para ela se concentrar. E até para puxar uma atividade, por exemplo, se eu disser, quando eu disser escova, você vai dizer dente. Quando eu disser dente, você vai dizer escova. Escova, 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 dente, dente, dente. Muito bem. Ai, ó. Quando eu disser cama, você vai dizer dormir. E aí, o que acontece? Porque eu acho que é isso que falta às vezes, né? Quando a gente consegue virar a nossa chavinha enquanto brincantes, em estado brincante, nós conseguimos trazer mais leveza para o dia a dia com a criança. Então, o brincar, ele sai de um lugar estruturado, pode ser também, né? Que é o extra cotidiano, que a gente se estrutura aquela brincadeira, como uma brincadeira que faz parte da fluidez do dia, dentro da linguagem da criança. Eu fiz uma reflexão esses dias, Ali, que eu queria compartilhar com você e com todas as mães, pais, cuidadores, madrastas, avós, tias, pessoas que tenham criança no convívio. Esse momento que a gente está passando, ele é muito peculiar. Acho que nem tá aqui, não cabe a gente dizer que ele é bom ou ruim. Ele é peculiar, ele é desafiador, ele apresenta as suas peculiaridades. E é um momento em que a gente pensou que poderia ser pontual, mas ele já está se estendendo há um ano. Então, são um ano onde a gente aprendeu que o estar dentro de casa é cotidiano. Eu estava pensando, quantas vezes antes eu passava um dia inteiro dentro da minha casa? E o que significava para mim estar em casa? Hoje, para mim, estar em casa significa trabalhar, significa estudar, significa tomar banho, significa assistir série, significa cozinhar, significa brincar com o Bento, significa tudo ao mesmo tempo e agora virou o nosso templo, virou o nosso cotidiano. E como que isso impacta, eu acredito, na vida
na relação com as crianças no dia a dia. Eu penso que antes a criança vinha da escola, vinha da rotina dela, a gente tinha um tempo pontual para brincar no fim do dia. No final de semana sempre tinha um parque, sempre tinha uma festa, sempre tinha um passeio. E quando era aquele dia chuvoso que a gente ficava dentro de casa, a gente falava assim: ah, quer saber? Hoje vamos ficar o dia inteiro na tecnologia. O dia inteiro, porque hoje é um dia que a gente está atípico dentro de casa. E qual que é o problema da gente ficar de manhã, de tarde, de noite vendo filme? Né? O nosso corpo está pedindo esse aconchego. É dentro de casa, é chuva, vamos ficar. Hoje é um domingo. Hoje está sendo chuvoso. Está um dia chuvoso aqui em Belo Horizonte, onde eu moro. E eu tô dentro de casa. E aí a gente poderia pensar, não, vamos ficar de manhã, de tarde, de noite. Mas amanhã é segunda, e amanhã pode estar chuvoso, e amanhã a gente vai ficar de manhã, de tarde, de noite aqui em casa. Será que a gente vai ficar o dia inteiro na tela? E depois também, depois também, depois também, depois também. Então a gente começa a lidar com essa questão. O ficar em casa virou cotidiano, a tela virou cotidiana, né? A brincadeira virou cotidiana. A brincadeira que antes ela era pontual, onde, né, eu fazia um momento mágico, assim, um simples momento ali no final de semana, onde eu brincava com meu filho, brincava com a minha criança, jogava as coisas para cima e para baixo e fazia uma super bagunça. Era uma coisa que acontecia porque ela era um momento específico da nossa semana que estávamos juntos. E agora, que é o tempo inteiro junto. E é junto trabalhando, é junto estudando, é junto não sei o que. A gente tem que ressignificar essa relação com a casa, essa relação com o tempo, essa relação com a rotina das crianças, essa relação com as telas. Acho que o momento que a gente está vivendo, ele é muito desafiador, mas ele nos apresenta uma possibilidade de a gente refletir sobre relações, né? Refletir sobre essas relações com as crianças. Então, acho que a nossa conversa hoje é muito menos sobre julgar e dizer que é proibido deixar na tela, e muito mais para dizer que isso acontece com todo mundo, e como a gente pode buscar recursos para poder não trazer um prejuízo nesse momento, né? Fazer disso, né, uma vantagem, não uma desvantagem. Eu acho que isso é muito legal a gente pensar. Muito, muito, muito legal. Exige uma disposição do adulto. Tem uma frase que eu ouvi, eu não sei onde que eu ouvi, que diz que nós somos os adultos da vez. Esse momento social que nós vivemos, né, esse momento peculiar da história que nós estamos ultrapassando, calhou de ser na nossa vez de adulto. E as crianças estão nesse território da infância, elas estão ainda nesse território, então elas ainda não têm uma compreensão total do que isso significa. Elas provavelmente vão ter uma memória muito vaga do que aconteceu, né, desse momento sem escola. Os efeitos vão se perdurar, obviamente, né, sem esse contato tão próximo da escola. Porém, como nós somos os adultos da vez, exige de nós uma disponibilidade de buscar essas alternativas para que as crianças possam experimentar ainda assim essa infância, esse espaço, né, que é esse espaço sagrado da infância, de uma maneira que seja mais construtiva, no sentido de que não seja só os problemas. Porque se nós adultos pararmos para pensar, se a gente realmente parar para pensar no que está acontecendo, sinceramente, é segurar firme para não desmanchar, porque não é fácil. Então, como que a gente ainda consegue fazer esse filtro para que a criança consiga aproveitar essa casa, consiga ressignificar essa casa, consiga ressignificar essa rotina de ver a mãe trabalhando em casa, o pai trabalhando em casa? São várias realidades, são várias infâncias, inclusive, dentro de um mesmo contexto. Então, nós somos os adultos da vez. E o que a gente vai fazer com isso? Esse é o grande questionamento. E acho que cabe também, né, de cada um que estiver vendo a gente, entender que cada um tem a sua realidade. Eu sou uma madrasta, aí vai ter quem nem a tia, vai ter quem nem a mãe, vai ter quem nem a mãe casada com o pai, vai ter quem nem a mãe que é separada do pai e tem que fazer ponte entre as casas no meio da pandemia. Vai ter a minha vizinha ali que mora ao lado, que eu fico vendo as duas brincando, que são duas crianças, então elas brincam entre elas, irmãs. Vai ter o Bento, que é filho único, que tá brincando sozinho. Vai ter casa que vai ter 3 crianças. Vai ter casa que tem uma criança super mais velha, uma muito mais nova. Acho que cada casa vai ter uma relação. Vai ter casa que o pai tá trabalhando fora, que a madrasta tá trabalhando em casa. Eu acho que cada um entender a sua relação nesse momento é muito legal. Mas eu acho que a gente entender muito, pensando assim, numa possibilidade então, de como que a gente pode fazer isso acontecer então. E estou entendendo muito. Eu não sou psicóloga, a Dê pode dizer muito mais sobre isso.
Mas a rotina, a palavra-chave, né? Criar essa rotina para que a gente possa, dentro dessa rotina, brincar com tranquilidade. Para a gente passar pelas duas palavras que eu acho que são chave aqui da nossa conversa, que é extracotidiano e cotidiano. Extracotidiano e cotidiano. Eu sou uma brincante que trabalho com um extracotidiano, um evento, um acontecimento, um dia da família na escola. E tem a brincar na casa. Como que a gente transita por esses dois momentos? Como é que a gente, dentro de casa, proporciona momentos para a nossa criança nessa visão do extra-cotidiano, no que é diferente, no que é e que também entende que tem hora que vai ter que ser cotidiano também, que não tem como fugir disso. Eu acho que é a gente ter esses dois chapéus. Chapéu de brincante, que é extra-cotidiano. Chapéu da madrasta. Eu caguei o cabelo. E acho que é O malvado. E acho que é isso. Acho que é a gente brincar com isso, né? A gente entender isso. Agora, vamos lá, né? Vamos pra tá bom, Iris. Aí surgem vários problemas quando o assunto é esse, né, Iris? Vamos passar então por esses problemas. Me ajuda. Porque se fosse fácil, eu não tava aqui nessa live. Eu tava lá brincando. Eu acho que é isso mesmo. A rotina, ela organiza a criança, né? A organização externa gera uma organização interna. E para a criança, a rotina, ela tem um papel fundamental. Como a criança ainda está em processo de desenvolvimento cerebral mesmo, físico, né? Desenvolvimento, ela não tem uma flexibilidade emocional. Travou de novo. Não. Voltou. Oi, voltou? Sim, voltou. Gente, só fazer um adendo. Eu moro na roça, entendeu? A internet daqui é na carroça. É difícil demais. É difícil. Então, assim, quando acontece isso, eu já fico achando que não vai voltar. Mas, enfim. Não, mas... O que eu estava falando sobre a rotina, que é um ponto muito importante. Quando a rotina da casa tem uma certa organização, né? Com as âncoras de atividades que acontecem no dia, por exemplo, acorda, faz tal coisa, almoça, lanche, pararã, tantã. Esse pararã, tantã, pararã, tantã, são as âncoras dentro da rotina. Como a criança ainda não tem flexibilidade emocional, se a rotina é deixar a vida me levar lá, Zeca Pagodinho, a criança se sente insegura. Porque ela não sabe o que vai acontecer, ela não tem a sensação de que ela está no controle de nada. Então, cada dia eu almoço de um jeito, cada hora é um negócio diferente. Entendeu? Assim, isso gera insegurança na criança. Inclusive, essas âncoras são fundamentais para colocar esses espaços de tédio, de ócio, onde a criança pode criar as próprias brincadeiras. E de tela. E sim, de tela. Então, depois do almoço, 1 hora de tela. Por exemplo, não sei como é que é a organização aí, entende? Aí, menos ansiedade para a tela o tempo inteiro. Porque eu tenho a hora da tela, eu sei que é inegociável. Pronto, acabou. É 1 hora de tela, eu aproveito, não aproveito. Se eu não aproveitar, perdi. Se eu aproveitar, aproveitei. Enfim, isso é muito importante. É muito... Eu acho que isso é uma boa ferramenta, falando de alguém que, nesse brincar cotidiano com o enteados, conhece o efeito da rotina. E, gente, ó, longe de ser perfeita, tem muita coisa cagada, muita coisa que a gente pode melhorar, que a gente pode sempre progredir, né? E é desafiador, tem hora que a gente fala, não tô dando conta, tem hora que a gente fala assim, enfia qualquer coisa na frente desse menino para poder trabalhar, enfia qualquer coisa na frente desse menino para poder respirar. E, enfim, eu acho que é muito isso, assim, da gente... Falando nessa realidade, o efeito é muito bacana. Muito bacana. E exatamente isso, permitir, entender que é a realidade. Eu acho que quando a gente briga com a realidade, a gente não prospera. Muito nessa ideia de você falar com Iris, eu queria trazer meu trabalho para a tela como brincante, mas eu achei que isso poderia ser ruim, porque é um espaço que é prejudicial.
Agora, se você olha pela outra ótica, Iris, eu sei que as crianças estão na tela. E eu sei que nesse espaço de tela tem muita porcaria. E se eu usar esse espaço da tela como uma possibilidade de levar outros conteúdos que enriqueçam? Então, acho que isso é muito legal, isso é nobre, isso é importante. E aí, exatamente, a gente também, enquanto cuidador, pensar o que é bacana e como que eu transformo esse momento em um momento que vai agregar. Mesmo sendo na tela, qual o momento que eu consigo estar junto para sentar e assistir um filme e não ficar só ela sozinha? Nesse momento da tela, existe alguma coisa que é bacana, que não é, que pode ser agradável, que pode gerar alguma coisa, que pode ensinar, né? Então, acho que é muito legal a gente pensar nessa possibilidade. Mas agora, Ade, pensando nesse meu trabalho, eu sou brincante. E falando para pais, como que a gente pode facilitar a brincadeira no nosso dia a dia? Eu separei 4 dicas para formar pais brincantes. O que é uma virginiana na minha vida? É tipo assim, é tudo que a gente precisa, de 4 dicas. 4 dicas para a gente sempre pensar nesse uso delas para facilitar, né? Anota aí, gente, para poder trazer isso, facilidade para o dia a dia de vocês. O primeiro, que eu acho que é para o brincante que vai levar isso como profissão, para o cuidador, para todo mundo, é entender aonde a brincadeira está em você, aonde você sente prazer. Porque se você não descobre aonde você sente prazer e aonde você não sente prazer na brincadeira, fica muito difícil de você gostar daquele momento. Você marca aquele momento de brincadeira como uma obrigação. Você acha aquilo um saco, você não fica feliz e você tem uma rotina pesada. E você vai procrastinando de ir para esse momento. E todas as vezes que esse momento acontece, é ruim para você. Você já acorda pensando, vou ter que brincar com esse menino, eu odeio brincar. Então, acho que o primeiro passo é você descobrir aonde está a brincadeira em você. Por exemplo, Iris, eu odeio brincar, mas eu amo fazer exercício físico. Então, que legal, que tal você trazer a criança para o exercício físico, para a prática do exercício físico, das brincadeiras físicas, das brincadeiras de expressão corporal. Iris, eu amo cozinhar. Nossa, que tal você ter uma brincadeira de cozinhar com a criança? Seja de mexer na massa, seja de fazer uma receita juntos, trazer para esse lugar do prazer. E, por exemplo, começar a observar no dia a dia o que é que você gosta, o que é que você não gosta. E entender que tudo é brincadeira, igual eu falei. Cozinhar é brincadeira, ler um livro é brincadeira. Jogar um jogo de tabuleiro pode ser uma brincadeira. Escovar um dente, tomar um banho pode ser uma brincadeira. Tomar um banho de banheira, de bacia, de água para cima, de guerra, de balançadeira. Foi. E olha, uma coisa, compartilhando uma vivência minha. Eu tenho muita dificuldade. Eu sou uma pessoa muito imaginativa, mas eu tenho muita dificuldade de brincar com o Bento quando ele pega o carrinho e eu tenho que pegar outro carrinho, a gente tem que falar, ei, fulano, não sei o que. Ele fala, ele fala, a gente vai conversando, nossa, tá caindo pra que hora, corre. Eu tenho muita dificuldade. Porque para ele, esse é o momento em que tem que ser, que ele externaliza os desejos dele, tem que ser tudo do início ao fim do jeito dele. Então, começa brincando, o carrinho ele quer falar a fala dele, quer falar a minha fala que eu tenho que falar. Então, eu vejo que é o momento onde ele quer criar tudo, quer elaborar tudo. E eu vou tentando ajudar, mas ao mesmo tempo eu vejo, nossa, isso para mim, às vezes acaba sendo um sacrifício ao invés de ser um prazer. Então, sempre que a oportunidade de brincadeira aparece, eu penso, o que é que dentro disso eu gosto? O que é que dentro disso eu não gosto? Esse tipo de brincadeira eu não gosto, mas o que eu gosto de brincar com o carrinho? Ou então, eu não gosto de brincar com o carrinho, mas eu gosto muito de brincar com umas cartinhas de super trunfo que a gente tem. E a gente vai brincando com essas cartinhas. Eu não gosto de brincar disso, mas eu gosto muito de brincar de correr. Aí a gente tapa o olho e vai brincar de gato-mia. O que eu, Iris, gosto? E aí eu posso, quando eu entendo o que eu gosto e quando eu percebo o que a criança gosta, olha o que acontece. A gente começa a falar assim, isso eu não gosto, mas eu vou abrir mão para poder fazer o outro, né? Para poder agradar o outro. Ou então vou falar assim, não, eu não gosto disso, não tô afim disso, não quero fazer isso, pronto. Eu gosto de tal coisa, mas sei que a criança não gosta, não vou obrigar ela. Então, quando eu entendo o meu lado e o lado da criança, fica mais fácil da gente entender
aonde a gente abre mão, onde a gente não abre mão, qual que é meu limite, qual que não é, para fazer com que esse momento seja prazeroso. Isso é muito legal. É uma grande chave que eu acho que a gente tem que virar de autoconhecimento nosso na brincadeira. Que por muito tempo a gente acha que a gente só tem a brincadeira na nossa cabeça como um lugar de fazer uma atividade para agradar a criança. E se a gente tem essa mentalidade, vira obrigação, vira sacrifício. Quando a gente começa a entender qual que é o meu lugar que me satisfaz, porque quando eu me sinto prazer, quando isso é leve para mim, quando eu me divirto também, o que eu brincava quando eu era criança, tudo isso me ajuda a poder trazer prazer para as crianças. Então... E a criança, só pegando também, a criança percebe quando você está ali realmente. Porque esse estado de presença, ele é muito perceptível. Você não precisa falar, né? Ele é algo que você entende ali na subjetividade da própria linguagem, da própria expressão corporal. A gente sabe quando alguém está incomodado de fazer alguma coisa com a gente. Você até pergunta, tá tudo bem? O que está acontecendo? Nós que já temos a linguagem muito estruturada, o que está acontecendo? Tem alguma coisa te incomodando? Então, isso é muito importante, porque te traz a presença, né? Você fazer uma coisa que você não gosta, você não vai querer estar ali. Aqui a Dita até falando, ontem eu ia fazer uma live com a Diana, minha live caiu, o Instagram, confusão danada. Ela tá aqui falando que o filho dela é da mesma forma, não deixa brincar do jeito dela. Então, como é que você vai fazer aí? Depois você vai ter que me ensinar isso, viu, Ade? Como lidar com essa personalidade do querer tudo do jeitinho como quer. Mas eu entendo. Mas eu acho que você fez uma. Eu acho que você fez uma análise bem interessante, porque como nesse momento ele está ditando a brincadeira, ele realmente tem aquilo elaborado dentro dele, a gente não sabe o que ele está elaborando. Então, provavelmente tem alguma coisa ali que ele quer que seja daquela forma. Talvez por uma sensação de estar no controle da brincadeira, sentir que o que ele faz influencia no ambiente. Então, quando eu falo assim, e o carrinho fazia tal, e você realmente faz o carrinho fazer tal, ele sente na sensação de que ele tem importância naquela brincadeira, ele sabe guiar aquela brincadeira. É claro que você pode pontuar. Ah, tudo bem, vamos brincar de conversar os carros, mas aí eu converso do meu jeito e você conversa do seu jeito. Pode ser um combinado. Mas é esse jogo de equilíbrio mesmo, né? Você tá falando muito bem. Mas é onde a primeira dica entra. Entender qual é o seu prazer, qual é a sua relação com a brincadeira. Porque se eu não soubesse isso, se eu não tivesse parado e refletido sobre eu não gosto, não me sinto bem nesse tipo de situação, eu me obrigaria a estar ali. Não seria bom para mim, não seria bom para ele. E hoje eu posso escolher. Hoje eu quero, hoje eu estou disposta a fazer isso. Hoje eu entendo que é importante para ele e vou abrir mão porque eu quero fazer isso com ele um pouquinho. Mas não vai ser muito, vai ser no tempo que eu der conta. Então acho que a gente entender ajuda muito a lidar, né? Porque se a gente não entende, a gente não age de forma consciente. Então essa parte da brincadeira é muito legal. E tem muita coisa para a gente fazer dentro do nosso prazer, transformar isso numa brincadeira. Quer ver uma brincadeira que o Bento ama? Que vai todo mundo perguntar, isso nem é brincadeira? Olhar na janela. Olhar na janela, sentar e ficar olhando na janela. Aliás, né? Subir na cama, subir na cadeira, na cama, a gente abraça e fica lá olhando a janela, assim, só do cabecinho assim na janela. E vira uma brincadeira. É o pássaro que passa, é o trem que a gente olha, é uma coisa, é outra, a gente vai virando uma brincadeira. Tudo a gente pode fazer virar brincadeira. E aí, quando eu percebo o que eu gosto, eu amo ler gibi. Então, eu tenho mais facilidade hoje de dizer, vamos ler gibi? Aí ele fala, vamos. Aí eu faço. Ah, não, hoje eu não quero. Não, tá tudo bem, então. Vamos para a terceira opção. Então, o prazer é muito importante. Buscar o seu prazer na brincadeira. Quem era você na infância? O que você gostava de brincar na infância? O que te faz feliz nessa brincadeira? O que te faz ter prazer? A segunda dica é brincar. Você adulto brinca? Você adulto, quando eu brinquei, falei assim, quando eu disser sim, vocês vão dizer não. Você se permitiu brincar? Você brinca com seus amigos? Você tem costume de brincar com outros adultos? Você joga algum jogo? Você gosta de jogar jogos? Joga jogos no sentido profissional, no sentido competitivo, no sentido só da estratégia do jogo ou se permite divertir com isso? Então, eu acho que é muito legal a que ponto a brincadeira está presente na sua vida enquanto adulto. Primeiro,
como foi quando você era criança, qual que é a sua relação, e depois brinque, pratique a brincadeira, pratique entender a brincadeira, você adulto, brincando como adulto com outros adultos. É muito legal isso. Isso é muito legal. É como se a gente estivesse enchendo o nosso tanquezinho. Enchendo ali nosso tanque de ideias. Eu acho que uma outra dica também é pensar que tudo que está em volta da gente é recurso. Tudo é recurso. E aí, como que a gente tem um termo que eu gosto muito de trabalhar, ensinar, é a brincadeira sem brinquedo. O que seria essa brincadeira sem brinquedo? Seria brincadeira sem nenhum objeto ou brincadeiras com objetos do nosso cotidiano, um durex, uma vassoura, uma caneta. Por quê? Quando eu falo, isso aqui não é um brinquedo, mas eu transformo... isso aqui não é um brinquedo, mas eu transformo ele numa brincadeira, eu uso um recurso que eu tenho, que todo mundo tem, que você tem, que é a criatividade. E a gente tem que abrir espaço para a criança ter criatividade, a gente tem que abrir espaço para a gente ser criativo. E muitas vezes a tela limita naturalmente, muitas vezes o brinquedo limita. Então, a gente poder brincar com as coisas que a gente tem, com o nosso corpo, com a nossa criatividade e com os objetos que a gente tem em casa, é muito legal para a gente ampliar o nosso repertório de recursos. Aí, ó, vamos fazer 2 brincadeiras? A primeira brincadeira vai ser assim, ó. Eu vou ter que descrever alguma coisa que tá aqui na minha tela. E aí você vai ter que adivinhar, tá? Tá. Ô, gente, vocês me ajudem aí, hein? Isso, vai, gente, ajuda dele. Mas eu vou descrever de uma forma diferente. Vou descrever de uma forma mais criativa, tá? Eu vou descrever se eu fosse esse objeto. Tá. Gente, a minha vida, ela não é fácil. Porque tem muita gente que fala que a vida é difícil. Mas a minha vida, eu acho que é a mais difícil de todas. O lugar que eu fico, ele não é muito agradável, não. Esse lugar, às vezes está um pouquinho quente. Às vezes não, mas às vezes está úmido. Menino, quando o tempo esfria, é um tal de cair uma gosma em cima de mim. É um tal de vir umas melecadas em mim. Esse lugar que eu tô é muito difícil. E assim, o meu objetivo na vida é embelezar. Mas eu vou te falar, não sei se é todo mundo que acha isso bonito. Eu tô aqui pra embelezar e eu tô num lugar muito desagradável. Ou seja, a minha vida é difícil. A minha vida é muito difícil. Eu podia estar em outros lugares. Eu podia estar, por exemplo, na orelha das pessoas. Eu podia estar, por exemplo, no umbigo das pessoas, que também já não é tão agradável, mas eu acho que é mais agradável de onde eu fico. A minha vida é muito difícil. Ah, o piercing! Eu tava achando que era o lenço, vi uma meleca, você pôs na orelha, bugou minha cabeça. Tá, agora eu vou tapar a minha tela, você vai tapar a sua. Nós vamos mudar alguma coisa, ou na gente ou no ambiente. E todo mundo vai ter que observar. Gente, eu tô fazendo isso na tela, mas façam vocês com as crianças. Muda alguma coisa no ambiente e chama as crianças para observar o que foi que sumiu. Faz essa brincadeira de descrever. Agora nós vamos fazer assim, na tela. Nós vamos tapar assim. E eu vou mudar alguma coisa, você vai mudar alguma. Tá. Pronto? Já tô pronta. Ah, não, foi muito fácil. O quê? Você deu na cara. O quê? Você não mudou nada? Não! Nada assim, que é bem singelo, que fica bem aqui. Gente, eu acho, não sei você, mas eu acho que a Adê tava de fone e ela tirou. Não, eu nunca estive de fone na vida. Vai, descobre aqui em mim ou no ambiente. Peraí, tá dando eco minha voz? Não tá. Então eu vou tirar. Ah, eu não sei o que você mudou, não. Você tirou aquele negócio ali atrás, ali, ó, que vaza azul ali. Ah, acertou! Ah, tinha 2? Esse é muito legal. São 2 brincadeiras legais pra gente fazer, tanto na tela, que eu faço com as crianças, mas dá pra fazer no ambiente também.
É uma delícia, né? Nossa, muito legal. Muito Agora, legal. isso, a Janaína acertou. Agora, gente, uma outra brincadeira pensando nos objetos de casa, mas que não são objetos brinquedos. Essa brincadeira chama Eu Não Sou o que Eu Sou. Gente, a gente vai imaginar que a gente está viajando para um planeta paralelo. Esse planeta não é a Tá, Terra, mas ele é igualzinho à Terra. Ele é tá, igualzinho. A imagem de tudo nesse planeta é a mesma, mas as coisas não têm a mesma funcionalidade. Ou seja, tá. nada nesse planeta funciona igual à Terra, mas é tudo igual. Por exemplo, isso aqui, nesse planeta, o que é? Aí cada um vai ter que criar qual vai ser a utilidade. Eu não sou o que eu sou, não posso mais naquele planeta ser um durex. O que eu posso ser? Uma pulseira. Ah, eu posso ser Ah, um binóculo. isso. Agora, eu vou fazer uma, gente. Legal. Ó, eu não sou o que eu sou. Eu queria que vocês me Hum. mandassem nos comentários o que ela podia ser, sem ser uma caneta. E aí, gente, o que que podia ser? Tem um pequeno. Ah, pode ser. Aham. É muito Legal legal a gente demais. brincar. A gente tá aqui nesse ambiente e a gente vai brincando assim, eu e você. Eu, você e uma criança. Aí cada objeto, cada hora um olha. Ah, agulha! Não, aqui, ó, da vacina. Bússola! Uma bússola. O durex? Ou aqui? O durex com a caneta em cima. É muito legal, a gente faz. Experimentem por aí, gente, hoje ou amanhã, não sei se a criança dormiu. Faz isso, você e a criança. Cada hora vocês pegam um objeto e cada um tem que transformar numa outra coisa. E é uma brincadeira que Legal. ninguém ganha. E é uma brincadeira que transforma, que ativa a criatividade. E eu adoro ensinar ela para os brincantes que são contadores de história, porque é uma ótima brincadeira para a gente criar objetos cênicos com objetos caseiros. Né? Criar os personagens. Muito Por legal. exemplo, esse aqui vai ser o personagem do porquinho. Aí esse Uhum. aqui vai ser um personagem da girafa, porque é maior. Então a gente vai brincando, assim. É muito Você legal. sabe que eu não sei se você assistiu, acho que você assistiu o caso do Nabo, que eu fazia com o Hugo. A gente tinha uma cozinha e os objetos, as frutas e os objetos da cozinha se transformavam nos bichos da história. Então a abóbora, a gente colocou uma tomada, era o porquinho. Ai, que O legal. gato era um novelo de lã. A Uhum. vaca era um avental. Os passarinhos eram xícaras amarelas. Ai, que legal. Então, esses recursos, porque eles saem do óbvio, e aí você realmente você acredita naquilo. Então, isso é o combinado que a brincadeira traz pra gente. É o É o acordo que a pacto. brincadeira traz. O É o pacto. pacto da brincadeira. Então, realmente, isso é, sabe assim, isso é uma seringa, isso é uma pulseira, a Uhum. xícara é um passarinho. Não tem ninguém que vai falar que não é. E mais. Não, isso é a xícara. Não, é um passarinho. E mais, a criança vê que isso é o porco, por exemplo, de tal forma que eu, adulto, sou capaz de deixar ele cair. E aí a criança fala assim, meu Deus, é o porco, é o porco. A criança não para de acreditar, né? E aí o que eu tô chamando a atenção para isso da criança é que a gente, enquanto adulto, acha que a gente faz as melhores transformações possíveis, mas a criança faz transformações incríveis com objetos. Então é uma brincadeira muito legal para a gente ter com a criança, até mesmo para a gente olhar como que a criança enxerga as coisas, como que funciona a criatividade, como é que ela faz conexões, né? Então é muito legal. E para brincar, e para trazer para vocês ideias simples, cotidianas que a gente pode inserir. Então a AD falou: cria sua rotina. E vocês estão seguindo essa página maravilhosa da AD, vão aprender a criar a rotina direitinho. E aí vocês vão colocar dentro do momento de vocês brincar sem brinquedo. Ou brincar juntos. Vai ter um momento de brincar juntos. E vocês vão inventando histórias, brincadeiras, vão vivendo esse prazer. Então,
as dicas, né, que eu trouxe, é descobrir o prazer em você, é brincar você também enquanto adulto, ter essa prática, ter essa vivência, é você descobrir recursos em volta o tempo inteiro. E a última, olha, eu pensei nela só hoje. Eu sempre falo sobre só as 3. Hoje eu pensei numa outra dica. Depois de um ano, depois de passado um ano, eu vivendo essa relação em casa também, vocês vivendo, eu acredito que uma ótima forma é vocês também terceirizarem o momento de extra cotidiano. Falei, agora vou explicar. Não estou falando o quê? Terceirizou. Pronto, dá a tela e põe a criança lá para brincar. Eu estou dizendo o seguinte, eu, Iris, enquanto brincante, tenho a minha profissão de brincar. Então, eu estudo a brincadeira. E aí, eu desenvolvo esse trabalho. Você, pai, mãe, cuidador, avó, tia, você pode ser enfermeira. Eu não vou fazer o seu trabalho de enfermeira. Eu não vou fazer o seu trabalho de faxineira. Eu não vou fazer o seu trabalho de advogada, de arquiteta. Então, eu espero que você tenha a vivência da brincadeira, porque ela é humana, né? É uma vivência humana, é uma prática humana, é a prática da sua criança, é a prática que você já teve, é a prática que você pode ter. Mas a brincadeira extra cotidiana, a gente também pode entendê-la como uma profissão. Ou seja, existe a Iris, existe a D, existe a Guegué, do quintal da Guegué, existe o Tiqueque, existem pessoas que estão produzindo conteúdo na internet. Por que você não terceiriza para criar momentos extra cotidianos com a sua criança? Agora, atenção! Você vai colocar essa dica 4, vai escrever, mas do lado você vai escrever uma estrelinha com a minha observação. Você vai brincar junto. Muitas vezes, a AD abre aqui a tela e conta uma história. E aí você coloca a sua criança para ouvir e deixa a sua criança brincando com a AD. Você está até do lado, mas você está assistindo, você não está brincando. E se você brincar junto? Muitas vezes você pega o vídeo do Tiqueque, que faz uma brincadeira, e o seu filho está assistindo e brincando e você está ali do lado. Ou fazendo outra coisa, e tá tudo bem também, isso pode acontecer na rotina, ou fazendo, ou assistindo. Se eu tô falando, use esses recursos para a rotina de vocês, use desse momento para você, de fato, brincar com a sua criança, mas tendo uma pessoa conduzindo. Tem um profissional que conduz e você junto está brincando. Você vai realmente brincar. Então, se a Guegué lá no vídeo dela, que tem um vídeo que ela ensina com o filho... Acabou de novo. Ela falou, gente do céu, vocês têm que fazer uma oficina brincante com nós adultos para brincarmos depois dessa pandemia. Eu tenho uns recados importantes aqui, depois para falar sobre isso que você está falando, que eu fiquei até arrepiada, assim. Sim. Muito... É muita apropriação da própria profissão, sabe? Porque a gente vê muitas vezes essa profissão sendo tipo... é ali, deixa as crianças ali. Mas não, gente. Para a Iris fazer o trabalho dela, é muito estudo. É muita dedicação. Para eu trazer as histórias que eu tenho, inclusive no festival tá tendo história. Tem gente perdendo essas histórias, porque tem história, brincadeira e música, tudo misturado. De manhã e à tarde. Uma programação de 20 momentos com as crianças. Eu estou disponibilizando gratuitamente o meu trabalho, que eu fiz formação, que eu fiz pós-graduação, que eu fiquei indo para São Paulo todos os meses, durante um ano, num instituto chamado Instituto Brincante, que é um instituto referência de brincadeiras em São Paulo. Eu fiz pós-graduação, eu fiz faculdade, eu fiz certificação, eu estudei a brincadeira. Então, isso que você está falando chega até a arrepiar, porque é como se a gente colocasse o devido valor nesse trabalho, que exige tanta dedicação, que exige estudo, que exige... Gente, são 20 encontros, por exemplo, são 20 histórias. Vocês acham que vem de onde essas histórias? Dos livros que eu comprei, dos livros que eu estudei, dos livros que eu li, as histórias que eu tô lendo aqui, sabe? Tipo assim, não chegou do além. Então, é importante que a gente tenha essa valorização dessa profissão, desse trabalho, e que a gente faça, enquanto pais, cuidadores que estão ali diariamente com a criança, a curadoria desses projetos, como você está falando.
Então, assim, o que que é legal para o meu filho? O que que tá ali por trás? Que profissional é esse? Sabe? O que que é esse profissional? O que que ela traz das referências estéticas, das referências teóricas para essa brincadeira? Então, para eu trazer essa brincadeira, eu tô falando, né? Porque a gente está no meio do festival, que tem a programação infantil e adulta. Gente, quando eu vou abrir uma live, eu sei exatamente como eu tenho que me comunicar com as crianças, exatamente nessa energia extra cotidiana. Eu não posso abrir aqui uma live com meu pijama. Não, tem uma energia a mais que eu trago. E quando termina a live e que eu desligo, Fica cansada. eu tô super cansada. Eu tô energizada, obviamente, eu tô alimentada, mas eu tô cansada porque eu não tô ali simplesmente abrindo meu computador, eu estou fazendo um trabalho. Então, isso chega nas crianças como um outro lugar realmente. Uhum. Fenomenal isso que você falou, assim. E eu queria, Sim. inclusive, convidar as mães que estão assistindo, que vieram pelo seu perfil e que estão aqui pelo meu. Quando finalizar o festival, eu vou fazer um curso gratuito. Olha aí a oportunidade. Um curso gratuito, onde eu vou trazer ferramentas e teorias da disciplina positiva junto com histórias. As histórias e a disciplina positiva num mix, para a gente poder entender a linguagem da criança e estudar sobre a disciplina positiva, sobre parentalidade consciente. Então, são duas formações dentro de uma. E depois eu vou abrir as vagas para uma turma que eu já estou preparando aqui, que vai ser um projeto diferente. E vai ser assim, baratinho demais. Vai ser o famoso bom, bonito e barato. Eu já estou fazendo merchan por quê? Porque a Muito gente está bom. trabalhando aqui, né? Tá certíssima. E eu acho que é necessário a gente usar, entender que a brincadeira ela é sim de todos. Todo mundo tem. E agora falando da minha profissão, eu ensino as pessoas a serem brincantes. Muita gente fala, Iris, qualquer um pode ser brincante. Eu acredito que qualquer um pode se tornar. Mas não acho que é Uhum. hoje, domingo, dia 29 de março, às 8h40, 8, sei lá, 9 horas, que vai iniciar um evento, vai iniciar uma live, realizar o que a gente faz. Então, gente, brincar faz parte da nossa cultura. Brincar fez parte da sua infância, deve fazer parte da sua vida adulta. Brincar é uma manifestação humana, é cultural, então ela é de todos nós. E que bom, a música é, a brincadeira é, as histórias são. Que bom, que bom, que bom que é de todos. Mas entender também que tá tudo bem a gente terceirizar, mas não no intuito de terceirizar e largar. Se tiver momentos que isso for necessário, um recurso, tudo bem. Ah, meu filho, eu preciso deixar ele vendo a televisão para eu poder resolver uma questão do meu trabalho. Que pode fazer isso, ninguém está proibindo você de fazer isso. E espero também que bom que você faz isso com conteúdo de qualidade. Agora, por que você também não vivenciar esses momentos junto da sua criança? A Guegué fala lá no vídeo dela brincando com o filho. Ana Maria ficou de catapora 24 horas, splish, aí vai abrir na perna, splish, splish, splish. Ao invés de você ligar esse vídeo e colocar a sua criança pulando, por que você não pula junto? Vocês dois, à frente da tela e pulando, 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 isso deixando. Então, terceirizar, fazer extra. Guerreiras da internet. Muito bom. Eu Obrigada a acho que todo é mundo que está isso. aqui com a gente. E acho que vai facilitar. É o intuito de facilitar também. E colocar na cabeça da criança que, às vezes, a internet não é uma coisa onde ela fica sozinha. Não significa solidão. A tela não significa solidão. A tela pode significar conexão. Então, se eu estou hoje nessa condição circunstancial da pandemia, obrigada a estar me conectando com a AD só via internet, a criança também. E como que eu faço disso não só um espaço de solidão, um espaço onde eu só pego na minha tela porque o meu cuidador precisa de trabalhar? Como que eu faço desse momento um espaço de conexão com quem está de fato carne e osso ali do meu lado? E aí, por isso, eu preparei uma brincadeira também, que é uma brincadeira que só pode ser feita com mais de uma pessoa. Por isso, eu não vou conseguir fazer aqui, mas eu vou te ensinar a fazer aí. Por quê?
você vai aprender na tela, mas você vai ter que fazer com uma pessoa de carne e osso. Você, sua criança, você, seu companheiro, sua companheira, ou criança com criança, que se chama massinha de modelar. Essa brincadeira é assim, ó. Um dos participantes, ele vai perder a vida. E ele não tem mais vida, ele se torna uma massinha sem vida, sem movimento. Só que como ele é uma massinha, se a outra pessoa amassa essa massinha, ela fica do jeito que parou. Então, o outro participante, que não vai ser a massinha, vai pegando o corpo e vai levando. Isso, e vai transformando. E vai mexendo. Quando você for massinha, cuidador, deixa a criança mexer você. A gente tem um medo, né? A gente fica assim, um olho fechado, um olho aberto. Se normal comigo. Todo de olho fechado. Deixa a criança fazer. Faz por um momento, fica naquele momento. Se ela te colocar numa situação desconfortável e super desafiadora, fica naquela posição. Depois tenta andar como se você tivesse ganhado vida nessa posição, nesse formato de massinha. Depois troca, a criança vira massinha e o cuidador vira um modelador, né? O escultor. Então, ótima brincadeira pra gente fazer. E, gente, alimentando esse repertório, é entender que é a brincadeira cotidiana, a brincadeira extracotidiana. No cotidiano, vai ter momento de tédio, vai ter momento que você vai olhar para a criança e falar, eu não sei o que fazer. A criança falar, não sei o que fazer, que bom. Olha para a janela. Olha para o teto. Não faz nada, se irrita. Briga, cada um vai empurrar para um canto. É importante ter um momento de tédio também, e ele é normal acontecer na rotina. A gente tá tão acostumado a anestesiar que nós adultos, a gente não consegue ficar à toa. A gente quer o tempo inteiro ter alguma coisa, ter a tela. Então, igualmente a criança, né? Se nós que temos a maturidade emocional queremos o tempo inteiro ter coisas para fazer, a criança naturalmente vai querer estar instigada pela tela. Então, aceitar que tem hora que a brincadeira é chata, tem hora que a ideia de brincadeira não vem, tem hora que o tédio vai vir. Mas se você tem a estrutura da rotina para trabalhar com isso, se você trabalhar a dica, a dica de reconhecer o seu prazer na brincadeira, se você busca os recursos que você tem em casa, você vai aprendendo a lidar com esse cotidiano. E você vai, em momentos pontuais desse cotidiano, transformar, dar um pulinho lá no extra cotidiano, mas vai voltar. Vai voltar. Por quê? Uma é cotidiano, outra é extra cotidiano. Se o extra cotidiano for toda hora, ele deixa de ser extra cotidiano, ele passa a ser cotidiano. Então, o extra cotidiano, eles são pulinhos do cotidiano para lá. Mas a gente volta para o cotidiano. Então, a gente vai ter momento de um dia assim, que tá um saco, você não tem ideia, ninguém tem ideia, mas começa a chover. Aí você olha para a chuva, vai vocês dois debaixo da chuva e começa a se molhar. Aí essa criança, depois de 20 anos, ela lembra desse momento, de um dia qualquer que ela entrou debaixo da chuva. Isso significa extracotidiano. Aquela coisa que marcou. Aquele momento que criou uma memória afetiva. Agora, a criança, depois de 20 anos, vai lembrar do dia inteiro, da hora que acordou, da hora que brigou, da hora que almoçou, e a comida que não queria comer, da sobremesa que não tinha, e da hora que não estava com ideia. Não vai lembrar do dia inteiro, ela vai lembrar só da chuva. Mas essa chuva só existe na memória porque existe o cotidiano. E, gente, existe profissional para poder fazer chover no meio do dia, que são os brincantes, que são os contadores de histórias, que estão ali proporcionando memórias afetivas, proporcionando momentos marcantes, proporcionando experiências. Então, a profissão do brincante é esse extra cotidiano. E aí a família vai sempre passeando lá e voltando, passeando lá e voltando. E essa é a beleza da vida, gente. Eu tô falando com você que eu tenho o chapéu da brincante e eu tenho o chapéu da madrasta. E a madrasta é cotidiana. Eu passo muito mais tempo sendo madrasta do que sendo brincante. E olha que é minha profissão também, né? Então, acho que é isso. Acho que é isso tudo. Falei demais, né, Ade?
que eu quero todo mundo na live amanhã, 10h30 da manhã. E se não puder de manhã, pode vir à tarde, que 5h30 tem história. E gravando, Hoje, por exemplo, eu você contei. viu que a Janaína falou? E tá tudo gravado. Hoje eu contei essa. Tem várias ainda para contar. Tem um monte. Hoje eu contei essa daqui também, ó. Ah, essa daqui você tava, né? Eu entrei, Essa aqui é tão anos 80. ela. Essa aqui é tão anos. Essa ficou massa. Gente, no link da minha bio no link da minha bio tem um link azulzinho que você clica nele, você entra em toda a programação, tá tudo salvo. Tanto as lives da noite, que são as lives com as convidadas especialistas na infância, quanto as brincadeiras que eu tenho, as histórias que eu tenho contato com as brincadeiras. Então eu vou fazer um desafio para vocês irem lá e escolherem uma história. Vocês podem assistir a história antes e escolher uma história que vocês vão compartilhar com a sua criança. Ou, se vocês quiserem, podem vir ao vivo também, que a gente vai experimentar exatamente isso, essa energia extra cotidiana. Ô, Iris, só antes da gente finalizar, não sei se você até preparou mais brincadeiras, mas tem uma pergunta aqui, eu vou clicar para saber o que é, tá? Tá. A Janaína falou só que o Álvaro te assiste, o filho dela te assiste no gravado. E falou que você tem energia que o Álvaro acha que você tá ao vivo falando com ele. Ô, gente, eu vou falar, Álvaro, na próxima. Aqui tava perguntando qual o nome do instituto. Só uma coisa. A Jana, tamo junto, minha filha. Um beijo. É minha mentoranda. Vou falar Álvaro. E vou falar Chicão também. Não, Chicão não. Nossa, agora eu falei o nome errado. Ela vai brigar comigo. É muita criança. É muita criança. Eu sei. Mas ela vai me lembrar. Tava perguntando aqui, alguém perguntou qual o nome do instituto que eu falei na minha fala. Chama Instituto Brincante. O Instituto Brincante, lá em São Paulo, eles têm uma pesquisa dentro da brincadeira popular. Então, a gente passa por vários estilos musicais, com as danças também. Tem muito essa pegada lá da brincadeira popular. Mas tem também algumas referências que são das escolas, tem umas escolas bem referências de São Paulo. E também tem o Profissão Brincante. O Profissão Brincante, eles trazem muitas referências. Eu acho que quem não conhece o trabalho dela precisa conhecer. E agora... Vamos finalizar, né? Pode falar. Mas só para poder pontuar, que eu acho legal também, aqui no Profissão Brincante, eu acho bacana me seguir quem quiser se tornar um brincante como uma fonte de renda, como uma profissão, como um estilo de vida, para poder ter isso como profissão. Não é à toa que chama Profissão Brincante. Mas eu também tenho meu trabalho, onde eu atuo como brincante para as famílias, para as crianças, para os cuidadores, que se chama Quem Sonha, que é um trabalho que, pela Profissão Brincante ter me tomado tanto tempo, foi um trabalho que eu tive. Tem muitas histórias lá, mas interrompeu umas coisas novas para A Janaína me corrigiu, é Cisão. Tá falando Chicão, é Cisão. Eu não te contei. Deixei aqui o arroba dela. Não te contei que no dia que eu tava na casa com a Sofia, que é a irmã do meu namorado, e com o filho do meu namorado, você falou assim, Sofia, Bento, os dois fizeram assim. Como que ela sabe o meu nome? É muito legal. Eu falo com as crianças que eu tenho pozinho mágico e que elas acham que eu não consigo ver, mas eu tô conseguindo ver. Tipo assim, eu falo assim, então vamos ficar de pé. Aí eu falo, tem gente que não ficou. Peraí, não, tem gente que ficou. Porque se você tá imaginando, você tá fazendo bate e volta com você mesmo, que você tá olhando pra você mesmo na tela. Mas você tem que ficar imaginando qual seria a resposta, né? Ou às vezes eu faço assim, e aí um passarinho chamava Bem-TV. Quem sabe como é que Bem-TV faz? Bem-TV? Ah, sim! E aí as crianças vão... Porque senão, como é que a gente faz? Você tem que ter um mínimo de conversa ali. Você tem que instigar com que a criança também
te responde, ela também participa. E esse negócio do nome, eu tenho recebido muitas mensagens das mães. Porque eu combino com as mães o seguinte, ó, eu tô contando a história aqui, vocês vão me botando o nome aí do lado. E aí eu tô contando uma história, então, camaleão, sabe, Sofia? E aí as mães me mandam uns vídeos das meninadas surtando, tipo assim, o que que tá acontecendo? Ah lá, o Benício se emociona quando ouve o nome dele na live. Ah, é muito gostoso, gente, sabe? É É muito sem legal. base. Nem nos É nossos muito sonhos bom. mais loucos imaginar vivenciando o que nós estamos vivenciando. E É. sem romantizar nada disso, mas é dizer que Não. a brincadeira acontece em qualquer canto, de qualquer. Ela vai continuar acontecendo. Isso é mágico, ela vai continuar acontecendo. Em qualquer canto, de qualquer jeito. A gente vai dar um jeito dela acontecer. É isso. Vamos fechar, minha filha, senão aqui. Gente, ó, o segredo, eu combinei com a Iris, falei assim, Iris, eu tô pensando nas lives mais curtas, assim, pra todo mundo ficar do início ao fim, pra todo mundo segurar. Já tem 1 hora que nós estamos conversando, se deixar, fica mais meia. Mas se eu e a D falar assim, uma liga pra outra e fala assim, bom dia, eu te liguei só pra te dar bom dia, é 3 horas de conversa, né? Tem jeito, não. Uma Ai, ai. faladeira com outra faladeira. Ah, vamos fazer uma brincadeira? Você vai fazer comigo? Você tá com tambor? Você vai Não, eu fazer... só peguei a baqueta porque tá aqui. O tambor também tá aqui. Deixa eu ver qual poderia ser. Tem uma brincadeira que é uma brincadeira tradicional, que muito provavelmente vocês já brincaram ou já ouviram, e isso é muito legal, porque vai fazer vocês lembrarem de outras e outras e outras brincadeiras. E eu gostaria que você brincasse, que você vivenciasse ela agora e que depois você tivesse a oportunidade de levar para sua criança. A brincadeira é a Maria Madalena. Mas como eu sei que a adulta é um bichinho preguiçoso e não costuma levantar, vamos fazer com as mãos? Vai ser assim, ó. A Maria Madalena, a gente cruza e abre a perna, né? Cruza e abre, cruza e abre. Aqui, na versão preguiçosos, a gente vai cruzar e abrir dedo. Cruzar, abrir, cruzar, abre, cruzar, abre. E a música é assim, ó. Maria Madalena foi ao sítio de Belém para fazer Estados Unidos. Balança seu vestido para um lado, para o outro. Assim é muito pouco. E para frente, para trás. Eu quero é muito mais. E dolim, 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 dolá. Quem ficar de dedo aberto vai ter que rebolar. A minha Maria Madalena é muito ritmo. E rebola, 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 sem parar. Rebola, rebola, rebola. A minha Maria Madalena, coitada. Que coisa com a minha Maria Madalena. Cadê você? Não dá. Com o dedo, né? Com o dedo é legal. Ai, não consegui. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu sei uma. Ai, ai. Vamos fazer a da cobra salamanca que a gente aprendeu juntas? Vamos? Eu vou fazer no tambor, tá? Tô chocada com a minha coordenação motora fina. Olha. Você entrou. É no pandeiro que eu faço, né? Ai, meu Deus, vamos lá. Você ensina aí, tá, Iris? Se pisar no meio, quebra. Quebra. E se pisar no rabo, tia. chia. Então vamos. Olha, a cobra salamanca é uma cobra de valia. Se pisar no meio, quebra. Se pisar no rabo, chia. Tia. Olha, a cobra salamanca é uma cobra de valia. Se pisar no meio, quebra. Se pisar no rabo, chia. Se pisar no rabo, chia. Se pisar no meio, quebra. Se pisar no meio, se pisar no rabo. Se pisar no meio, se pisar no meio. Se pisar no rabo, se pisar no rabo. Se pisar no meio, se pisar no rabo. Se pisar no meio, se pisar no meio, quebra. Se pisar no rabo, chia. Tá pra nascer mais competitiva também, né? Ai, fora o delay, né? Tem um pequeno delay aqui na internet. Amada, muito obrigada. Ó, a Isa acabou de chegar. Isa Isolani, que vai estar no festival também. Gente, o trabalho da Isa. Você tem que assistir essa live. Eu tô assim, tô até emocionada de receber a Isa. Isa, seja muito bem-vinda. Ai, eu vou ficar tão feliz de conversar com ela.
Amada e amadas que estão assistindo aqui. Que delícia de live, né? A gente vai acessando lugares que a gente costuma deixar escondido. Então, que a gente, né, passando por essa situação, por esse momento, muita gente perdendo entes queridos, está uma situação complicada, mas que a gente consiga atravessar esse momento na certeza de que ele vai passar. E de que a gente vai conseguir olhar para trás e falar assim, poxa vida, né? A gente conseguiu, de alguma forma, nos manter de pé, nos manter sãos e conectados com a nossa criança interior, com as crianças que estão aos nossos cuidados também. E deixa eu convidar, gente, por favor, venham para as histórias, vai tá muito legal, tem um link na bio, você pode clicar, é de graça, tá lindo, tá uma delícia. E também, depois, eu vou gerar um link para as pessoas poderem se cadastrar para participarem do outro curso gratuito que vai se chamar SOS Mãe. Que legal! SOS Mãe. Socorro! Mas assim, no sentido, a gente vai entender esse SOS Mãe. Querida, maravilhosa, muito sucesso. Mas a gente levanta, né? Nesse momento eu acho que é o que é a vida. A gente toma, tem dia que a gente toma várias vezes num dia. A gente fala, não dou dar conta. Mas a gente levanta. Até por causa deles também. Exato. E eles deixam a gente de pé. Eles deixam a gente de pé. Sabe que quando começou a pandemia, a quarentena, aquela loucura toda, eu falei, gente, aí eu fui muito pra cabeça, eu fiquei muito cabeçona, assim, você sabe, né? Muito cabeção. Aí me deu as 2 semanas pra trás aqui, eu fiquei destruída, assim. Falei, cara, o que tá rolando? O que tá rolando comigo? Um negócio, assim, parecia que eu tava toda cinza. Eu falei assim, eu ia fazer o festival somente para as mães e cuidadoras, e só para os adultos. Eu falei, quer saber? Eu vou contar a história todo dia. E se não aparecer ninguém, que seja para mim. Isso me trouxe algo que eu tinha perdido, assim. E aí, tá conversando com a Amanda aqui, falei, cara, isso que me alimenta, eu preciso retomar para isso. Se eu ficar só cabeção, eu vou ficar toda cinza. E aí, quando tá chegando na hora, eu já fico aí eu vou tomar banho, já fico passando tudo na minha cabeça, o que vai acontecer? Uai! É isso aí, é a mágica. No chuveiro a gente vira a própria percussionista. Eu sou assim, eu começo no chuveiro, batendo nas paredes. Eu fico doidinho também. Querida e amadas que estão aqui presentes, foi muito bom. Muito obrigada, de verdade. Eu adorei. Foi muito chique. É isso, gente. Espero que vocês aproveitem as 4 dicas e as várias brincadeiras. Um beijo. Adeus. Tchau, gente. Adeus, que eu já vou me embora. O meu coração fica e os meus olhos choram. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Até amanhã. Amanhã, a nossa live vai ser com a Fabi, que é minha companheira na Casa de Lua. E a gente vai falar sobre abrir o nosso baú de brincadeiras. Então, acho que vai ser uma boa live também para a gente exercitar tudo que a gente conversou e pensou aqui hoje, né? Então, estão convidadas para a nossa conversa de amanhã com a Fabi.